Após um dia e meio de manifestação dos produtores rurais e pecuaristas de Castanheira, enfim chegou-se a um acordo e foi liberado o trânsito. A presidente do INDEA, juntamente com o secretário de Agricultura do Estado, fizeram uma rápida passagem por Castanheira e reuniram-se com os produtores rurais para um acordo pacífico. Primeira propriedade interditada, que é a propriedade que a gente chama foco índice, é onde nasceu primeiramente, onde o problema foi detectado em primeira mão. Nessa propriedade, na primeira interdição, lá pelo dia 20, já foi detectado que ela não tinha condições de ter alimentação. E quando a gente delineou aquele primeiro momento da operação, junto com os criadores de Mato Grosso, para que a gente conseguisse recursos para trabalhar a operação, já foi colocado isso no projeto para pagar a alimentação desses animais que a gente estava interditando enquanto chegava o resultado, já que o produtor naquele momento já nos disse que não tinha condições de manter os animais naquela propriedade. Então a gente fez isso sim. E as demais propriedades que foram sendo interditadas posteriormente, nós temos uma equipe fazendo o levantamento já para isso, porque os nossos colegas médicos veterinários a campo detectaram que nessas propriedades também existe essa deficiência de capim, de alimentação natural para o gado, e com isso a gente já fez um levantamento e continua fazendo até para que, no mínimo, essas 49 propriedades que têm animais doentes e que não podem, em hipótese alguma, tirar esses animais dali, que eles tenham uma suplementação, que eles tenham uma ajuda. Então a gente tem buscado isso e esse recurso já está até garantido para que a gente resolva o problema. Então não é verdade que a gente atende um e não atende o outro. Primeiro momento que houve a demanda, a primeira a gente atendeu e as outras a gente, como são muitas, fazendo o levantamento para saber de onde buscar o recurso e o que fazer. Então tem sim a possibilidade do Estado cuidar disso e de atender essa questão da alimentação. Então não é um peso, dois pesos e duas medidas, é um peso e uma medida. Essa doença oferece algum risco à saúde humana? Oferece sim, é uma zoonose e a gente chama de zoonoses brandas, mas do ponto de vista de saúde humana não existe nada brando, ninguém quer ficar doente em hipótese alguma. E os casos de estomatite, eles podem gerar desconforto, pode levar um cansaço do corpo, pode levar dores musculares, pode ter as aftas na boca, diferente dessas outras aftas já identificadas, só pode vir a ter sim alguns sinais clínicos que os médicos diriam melhor do que eu, porque aí já seria saúde humana, mas é sim uma zoonose e pode apresentar sinais clínicos em humanos. Essa doença, a gente não havia notificado essa doença aqui em Castanheira em nenhum momento, por isso o susto da gente com um rebanho grande, né, perto de 400 mil cabeças, um município que tem uma produção pecuária grande, tem uma produção pecuária que tem a produção de bezerros em larga escala, então é uma área extremamente importante na pecuária mato-grossense. E foi um susto para todos nós quando a gente percebeu. Então, a nossa primeira percepção foi baseada em animais que entraram no estado de Mato Grosso, provenientes de uma carga de outro estado. Entrando em Mato Grosso, só que esses animais, ao passarem no estado, eles atravessaram vários estados, não atravessou apenas um estado, ou seja, não é só a origem. Então, pelo caminho, a informação que a gente tem é que pararam, fizeram um pouso em algum município e nesse momento provavelmente é que houve a infecção desses animais. E a gente não tem não pode dizer que foi, mas os animais que foram identificados como doentes foram exatamente 2 animais provenientes de uma carga que tinha entrado no estado de Mato Grosso e a partir daí que deflagrou essa operação. Então foram animais provenientes de outro estado. Essa doença pode ser transmitida de animal para animal, é uma doença a vírus, pode ser transmitida pela saliva, pode ser transmitida pela saliva que contamina, que o capim contaminado, o ambiente com vírus durante um período curto de tempo também pode passar de um animal para outro, pela água de bebida, né? Os animais vão tomar água no mesmo lugar, então tem uma salivação inicial que nem sempre é perceptível, mas ela existe, é um dos sinais, né, da doença, e com essa salivação pode eliminar o vírus ali na saliva e pode deixar ambientes
contaminados e posteriormente vir a infectar outros animais. 1/3 das propriedades que foram examinadas resultaram em colheitas, então isso nos assustou, por isso a gente aumentou o número de colegas, porque isso foi muito, né, do ponto de vista, mas isso está se restringindo numa área, tem encontrado em áreas fora do raio de 3 quilômetros aqui em torno da cidade, mas não tem tido a intensidade que foi esse caso aqui. Então eu acredito, e a impressão que passa de tudo isso é que essa movimentação toda é porque as coisas aconteceram no entorno da cidade. Se isso tivesse acontecido mais distante, não teria dado o impacto que deu, porque aí ficou a cidade no raio de 3 quilômetros, os frigoríficos todos, então a percepção das pessoas muito maior. Então eu acredito que foi um susto com a operação por estar nas imediações da cidade, mas não pelo tamanho dela. Assustou, tem que assustar é o INDEA, na verdade, né? Saber o tamanho do trabalho que a gente tem pela frente. Por isso a questão da gente estabelecer raios de ação, para que evite que outras propriedades, e até mesmo dentro de Castanheira, a ideia é que isso não se estenda a todos os 400 mil bovinos de Castanheira. Então, quer dizer, é muito bovino, né, para a gente deixar que isso aconteça, ou seja, em vez de abrir 12 mil bocas, ter que abrir 400 mil, seria a relação. Então a gente está interditando todas essas propriedades no intuito de evitar realmente a propagação dessa doença para fora do município, né? E mesmo dentro do município para outras propriedades, e criar um problema maior. Independentemente dessa manifestação, desde o resultado positivo, confirmando o foco de estomatite vesicular, na semana passada, né, o INDEA tem feito inúmeras reuniões lá em Cuiabá, providenciando novas equipes, com o objetivo de agilizar ao máximo a atenção aqui ao foco confirmado de estomatite vesicular em Castanheira, né. Hoje estiveram aqui a presidente do INDEA e também o secretário de Agricultura, né, e foi repassado para todos os produtores, né, como será feito o trabalho, né. As equipes foram aumentadas, agora a gente deve ter uma maior agilidade, né, na atenção às propriedades rurais, que é uma angústia que eles tinham aqui. Sobre o trânsito de animais, que era uma reivindicação deles, não tem como liberar, porque o trânsito é a principal forma de disseminação dessa doença. Inclusive, no ato da reunião, pedimos a colaboração de todos os produtores rurais para que respeitem a interdição da propriedade e as demais reivindicações, demais medidas que estão sendo prescritas pelos médicos veterinários no ato da visita, como combate a vetores, evitar visitar outras propriedades que tenham animais, né, respeitar a interdição. Quanto antes os produtores colaborarem, que o Serviço de Defesa, com o Serviço de Defesa, mais rapidamente teremos uma liberação da área, né. A defesa é sempre feita assim, né, é o Estado, o INDEA, o Ministério da Agricultura, os produtores rurais, as representações de classes na FAMATO, Acrimate, etc., né, trabalhando em colaboração. Quando essa colaboração funciona, nós temos bons resultados. É isso que nós esperamos aqui em Castanheira. Segundo algumas informações que nós recebemos, vão ser fornecidas rações para esses animais dessas fazendas ou dessas propriedades interditadas. Essa informação realmente procede? O secretário bem disse aqui que já estava sendo feito um levantamento e que ele vai reivindicar isso lá em Cuiabá, né? Ele não deixou uma certeza, mas garantiu que vai verificar isso com bastante intensidade para que a gente tenha esses produtores atendidos, né? Para que não haja prejuízo pela interdição, né? A propriedade interditada, com pasto rapado, os animais começam a emagrecer. Então, isso está sendo visto. Logicamente que os produtores também têm que colaborar, né? Muitos deles, às vezes, já iriam tratar dos animais, né? Isso tem que ser feito em conjunto, né? Nós temos que ter uma colaboração e isso tem que ser bastante sensato e equilibrado, né? Mas a reivindicação foi passada e o secretário está verificando isso ainda hoje lá em Cuiabá.
Não há um tempo específico ainda para ter uma conclusão, pelo menos um diagnóstico total do trabalho de vocês aqui? Nós podemos combinar com todo mundo, com os produtores, né, com todos, mas não podemos combinar justamente com o agente infeccioso. Né? O que nós podemos garantir é que o trabalho vai ser feito com grande intensidade, com muitas equipes a campo, e com o apoio dos produtores vão conseguir debelar os focos mais rapidamente. Mas não dá para precisar uma data. O que nós sabemos, e é o que está previsto no plano do Ministério da Agricultura, é que após o último animal doente, transcorridos 21 dias, a área é liberada. Né? A área do raio de 3 km, que tem, já estamos com 3 aqui na região, no município de Castanheira.